Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para quem? Bem, sabe como é que é? Quando você faz um podcast que vai no final de semana e começa na outra semana, sempre acontece alguma coisa bombástica no meio do caminho. E foi que na sexta-feira aconteceu um debate entre o Gregório, o humorista Gregório do Duvier, e o Ciro Gomes, que foi um negócio bem ferrado, né? Acusações à parte e outras coisas, eu acredito que... Bem, eu tenho minhas críticas ao Ciro, né? Porque eu acho que a estratégia ela tá mais que ele está fazendo está mais atrapalhando do que ajudando, efetivamente. E eu vou explicar por quê. Bem, o Ciro Gomes, né? Ele tá fazendo o seguinte, tá? Ele tá sendo um franco atirador. Ele tá atacando o Bolsonaro, mas ele tá atacando o Lula. Só que os ataques ao Lula, eles não estão ajudando a campanha dele, e sim a campanha do Bolsonaro. Entendeu? Então, aí é que tá o grande X da questão, tá, gente? Se essa campanha tá ajudando o Bolsonaro, por que ele tem que subir o tom em relação ao Lula? Porque o Lula é ladrão, coisa e tal. Você pode... Eu acredito que... porque o Lula, ele não foi condenado porque ele não é inocente porque as condenações foram anuladas. Esses foram os argumentos. Mas teve um ponto que realmente eu fiquei muito cabreiro. Foi quando ele disse o Ciro, ele disse assim que defendia que estatais pudessem fazer exploração das terras indígenas para exploração. Foi assim, gente, não tem essa de ser estatal, ou público, ou privado. Não pode fazer isso com terra indígena. Para mim foi um erro. Pode até ser uma opinião dele, mas para uma campanha eleitoral isso desabone muito. Ainda mais por causa de como está havendo essa degradação ambiental. Acho que na semana passada eu cheguei a comentar sobre isso. A degradação ambiental é um problema muito sério e que se a gente... até estava comentando, assim, por exemplo, no mês de junho, é um mês que costuma ser frio, né? E costuma ter temperaturas muito baixas entre junho, julho e agosto. E as primeiras temporadas de frio extremo no Brasil, no sul do Brasil, começaram agora, no mês de maio, no meio de maio. Então alguma coisa está errada no clima. E muita desse problema está por conta da ação do homem. A ação do homem de desmatar, a ação do homem de poluir, a ação do homem de destruir a floresta, destruir a natureza, contaminar os mares, contaminar os rios. Tudo isso, a ação do homem, interfere fortemente no clima. Ele está provocando o aquecimento global. E esse aquecimento global está transformando o clima no mundo num samba do crioulo doido. Então não tem como você dissociar esse problema do clima que está ficando cada vez mais extremo com a ação do homem.
Apesar de que as indústrias estão fazendo um lobby para dizer o contrário, o que é uma grande mentira. Acho que é uma grande fake news. Essa campanha que alguns dos grandes poluidores do mundo estão fazendo de dizer assim que não tem nada a ver a ação do homem com a poluição, que é uma coisa natural do planeta. Não, não, não. Esse processo, na verdade, ele está a ação do homem em poluir, ele está agindo como uma espécie de catalisador, ele está catalisando, né, um processo de aquecimento que é um processo que levaria milênios para acontecer e está havendo em décadas, entendeu? Então assim, Ciro, pelo amor de Deus, cara, esse tipo de proposta, posicionamento, entendeu? É um posicionamento que não é condizente. Você não pode... o Brasil ele pode ser um exemplo para o mundo de um país que tenha conciliar o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Porque tem recursos para isso. Tem gente inteligente para isso. Tem as academias para isso. Tem soluções, aliás, uma das empresas brasileiras estatais que tem um grande trabalho nesse campo de tentar de buscar essa conciliação é a Embrapa, né? E esse tipo de trabalho é que poderia buscar ao Brasil um avanço tecnológico surpreendente. Mas não, existem gente pensando pequeno. Existem pessoas... tem gente que coloca a culpa no pequeno agricultor sobre essa questão. Não, são grandes agricultores, são grandes guerreiros de terra, são gente criminosa, inclusive, organizações criminosas que estão na Amazônia fazendo a exploração dos minérios para lavar de dinheiro. Então esse é o grande ponto que a gente precisa ficar muito atento, muito esperto a tudo isso, porque senão nós estamos lascados. E vai levar o mundo inteiro por tabela pro buraco, né? Porque é que eu havia dito para vocês, a floresta amazônica é o climatizador do mundo. E se você destrói a floresta, você está destruindo a última barreira para manter o clima global equilibrado. Então nós estamos com um clima global desequilibrado por conta dessa degradação, aí somado com a poluição de grandes países poluidores, Estados Unidos, União Europeia, China, etc. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Então, assim, eu, sinceramente, gente, em relação ao Ciro, gente, é uma coisa assim que eu diria para vocês, é uma coisa assim que nós estamos, que é preocupante, né? Porque os bolsonaristas, eles vão usar as falas do Ciro para manter essa situação, tá? Esse é o... E até eu vi umas coisas na internet, só que eu não sei se é verdade, de que há pessoas de grupos de extrema-direita infiltrados no PDT. É difícil acreditar, mas é preciso ter tem que ter o tino, tem que ter filtro, né? E eu não falo isso apenas pro PDT.
Existem outros partidos que tem gente que está se infiltrando aí e pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso, gente, com as questões ideológicas do próprio partido, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão, né, dos partidos, né, de não aceitar qualquer um, entendeu? Se a pessoa não tem se a pessoa não tem um alinhamento ideológico com o partido político, ela não pode entrar, entendeu? Então, assim, tem que ter todo esse processo. Aí, como é que você faz esse processo? Eu diria que é preciso que os partidos que têm uma ideologia bastante definida, porque a gente sabe que existem partidos fisiológicos, partidos de aluguel e etc., a gente precisa ter inicialmente um trabalho forte de formação política. Eu acho muito importante. Não é pegar e colocar a pessoa para dentro do partido e pronto. A gente sabe que partidos dependem de filiações, dependem de presença regional, mas não se pode fazer isso a qualquer preço. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu entendo, inclusive partidos emergentes, né, como o UP, como outros partidos de esquerda no nosso Brasil, partidos que não têm representatividade na Câmara, como o PSTU, por exemplo, o PCO, né? Que até eu mesmo tenho algumas questões divergentes com esses partidos, mas é necessário sim ter esse trabalho de formação política, até mesmo para que as pessoas tenham esse entendimento, né, de uma consciência política melhor, né? Fórum de Davos, Rússia está banida e focando na Ucrânia e Zelensky. Isso aí é o óbvio ululante, tá? Polícia Federal não achou os garimpeiros que estariam detidos por indígenas no Pará. Então, a federação citou soltura de garimpeiros, mas voltou atrás. Não sabe onde é que foram parar. Gente, fiscais do Rio acharam uma geladeira enterrada na praia. What the hell, gente? Tem aqui a história aqui do Paulo Cupertino, que diz que circula por ruas de São Paulo e na prisão sem disfarce. Ai, ai, ai. Essa história não vai acabar bem. A média de mortes por Covid fica acima de 100 pelo 9º dia seguido. Então, inclusive, eu já falei dessa questão, já falei de subnotificação. Pode voltar para trás? Pode voltar para trás. Será que isso pode acontecer, cair com uma bomba bem no meio de um processo eleitoral? Não se sabe. Mas o que eu vi é que eles suspenderam, né, o estado de emergência sanitária. Então, eu não sei como é que vai ser aqui. A Argentina detecta primeiro caso suspeito de varíola do macaco. Essa história aí tá pegando aí. Mais uma doença com candidatura à pandemia, gente. Viajou para a Espanha entre os dias 28 de abril e 16 de maio, está isolado, bom estado clínico, né? O que é isso aqui? É uma lesão na pele de um macaco, a ver se detectar o vírus da varíola dos macacos. Então, essa história de uma varíola, né, que veio de macacos, só que foi passado para os seres humanos. Então assim, e aí que tá a coisa aqui, a coisa que tá pegando aqui, gente. É mais uma doença aí, né? Agora, essa questão de doenças também. Aí você vai falar assim, putz, você tá sendo ecológico pra caralho. Mas
essa questão dessas doenças também tem relação com a questão ambiental, né? Porque o que acontece? Você tem a degradação ambiental, destruição de florestas, os animais estão tendo que buscar comida, estão tendo que buscar habitat, porque está sendo destruído tudo aquilo. E eles vão acabar indo para mais próximos de aglomerações urbanas. Foi assim com a peste bubônica. Foi assim com a peste bubônica na Idade Média. E está sendo assim. Foi assim, disseram que a Covid foi a mesma coisa, o HIV, a mesma coisa, né? Que tem alguma relação de ser uma doença que havia sido desenvolvida em outros tipos de animais e foi para os seres humanos, só que os seres humanos não tinham a defesa necessária e aí se transformou um salseiro danado. Falando nisso, tem uma história aí de que tá muito perto a cura do HIV, gente. É um tratamento genético que está sendo desenvolvido, né? É o entendimento de um tratamento genético que faz com que como é que é? Faz com que o vírus deixe de replicar dentro das células humanas, tá? Porque assim, os remédios retrovirais, eles combatem o vírus HIV dentro do sangue, tá? Então, pelo fato de não haver o HIV mais no sangue, esse vírus ele não mais transmite entre pessoas. Então, por isso a importância das pessoas as pessoas que vivem com HIV usarem os medicamentos retrovirais com frequência para que eles se tornem indetectáveis. E aí, quando é indetectável, a pessoa não transmite o HIV. E isso é um ponto que deveria ser. Na verdade, existe uma meta da OMS de que sejam. A meta chama-se 90-90-90. Tá? Essa meta 90-90-90, para quem não sabe, é 90% das pessoas com HIV tenham o seu diagnóstico positivo, tá? Conhecido pela pessoa, tá? Dessas pessoas que têm o diagnóstico conhecido, 90% delas estarem sob tratamento retroviral e dessas 90% estarem já na posição de intransmissível de carga retroviral indetectável dentro do sangue, tá? Aí que tá o peixe. O Brasil estava muito perto disso. Mas aí veio o Bolsonaro. Simplesmente ele pegou... A primeira coisa que esse desgraçado fez foi juntar o programa de HIV/AIDS e juntar com outras doenças. Isso significa que seriam mais doenças por um mesmo valor de recurso, tá? Então esse é um dos grandes problemas. Tem gente que está reclamando que não está conseguindo remédio no Sistema Único de Saúde. Tem umas coisas assim que por consequência está também redução da quantidade de testagem, né? Eu fiz os exames de sangue e pedi o teste de HIV e deu negativo. Então tá tudo bem para mim. Mas mesmo assim, né, a gente precisa. Quem tem vida sexual ativa e às vezes tem gente que... Eu vi uma thread, um fio no Twitter sobre isso. As pessoas que são adeptas do barebacking, ou seja, sexo sem preservativo, né? E tem algumas coisas importantes aí, né? De tratamento, de prevenção, né? De tudo mais, né? E se testar com bastante frequência, não apenas para HIV, mas também
para outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, como gonorreia e HPV, hepatite, tá? Então tudo isso tem que se testar. Tem que se testar. A gente tem que se testar. E na verdade as pessoas deveriam seria interessante se as pessoas pudessem se inscrever num programa assim nesse sentido, porque um programa de acompanhamento para quem tem a vida sexual ativa seria uma solução muito viável para que as pessoas pudessem ficar atentas. Acho que isso é muito importante, né? A pessoa está cadastrada, fala assim, é que nem, acho que dentista, né? A cada 6 meses, a minha dentista, ela fala assim para mim, olha, você vai ter que ir no dentista. Já passou 6 meses da última vez, você vem aqui de novo? Então pode ser isso, de tempos em tempos as pessoas puderem retornar aos centros de testagem e acompanhamento, né? Que é muito importante esse tipo de iniciativa, né? Dentro do Serviço Público de Saúde, até mesmo porque a gente precisa trabalhar com contenção de danos, com tratamento, para que... É uma pandemia, já temos há mais de 40 anos, né, da pandemia do HIV, né, e ainda tem gente pegando, né, então é muito importante a gente trabalhar com isso. Ai, que mais? Bem, eu acabei assistindo esse final de semana, não deu para assistir o Pés de Teatro do amigo meu, mas eu mas eu estou muito contente, né, de hoje eu ter prestigiado aqui uma amiga, né, que fez um show na Paulista, eu acho. Inclusive eu estava conversando com os amigos meus do teatro e nós vamos, se Deus quiser, mais pra frente a gente vai fazer. Vamos fazer apresentações na Paulista, que é um espaço muito bom para poder as pessoas conhecerem em público, né? O Bolsonaro dobrou o número de viagens em 2022, acumula eventos com perfil eleitoral, ou seja, ele está em campanha eleitoral há muito tempo. Na verdade, acho que ele está em campanha desde quando assumiu. É muito ridículo isso, né? Você viu naquelas mídias sociais, o Bolsonaro até 2026, os robozão. É fato isso, tá? E aqui, tá vendo aqui, conforme eu havia dito para vocês no começo desse episódio, né, debate entre Ciro e Duvier vira alvo da esquerda e munição para bolsonaristas. Né? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Começando mais uma semana, né? Acho que é legal isso, né? Mais uma semana começando. A gente sempre fala de reinício, né? Muitas vezes a gente fala de recomeço ou começo e às vezes a gente não fala sobre a questão de continuidade, né? Acho que é uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter aqui na vida também é a continuidade, é continuar fazendo, porque eu acho que mais importante do que você chegar ao topo é permanecer no topo. Tem um exercício que se chama prancha. É um exercício de abdominal que você fica deitado, mas com os braços apoiando, né? O corpo, né? E aí você fica naquela posição, né?
enquanto der, mas às vezes as pessoas não conseguem ficar muito tempo naquela posição, porque é uma posição bastante incômoda. E no mundo é assim, né? Eu acho que quando a gente está numa posição de destaque, é incômodo, mas não é incômodo para você, é incômodo para os outros, tá? E na verdade deveria também ser um pouco incômodo para você se manter naquela posição de destaque. E por que isso é importante, tá? Não ficar satisfeito. Porque a gente, como tem eu lembro de um trecho de uma música do Chico Buarque, né? Que acho que é Quem Te Viu, Quem Te Vê o nome da música, né? E essa música, ela tem um trecho que é assim: quem brincava de princesa se acostumou com a fantasia. E o fato é que quando a gente está numa posição cômoda, a gente acaba gerando uma espécie de bolha de conforto, tá? Ou seja, a gente acaba achando que aquilo que você chegou ali já é o bastante, que não tem como continuar. E a gente tem que, às vezes, quando a gente chega num ponto, a gente tem que continuar remando para continuar naquele lugar. Isso é o que vai fazer com que a gente continue melhorando. Acho que uma das funções que a gente precisa assumir para a gente é o que a gente chama de aprimoramento contínuo. Se a gente faz algo que é bom, a gente tem que continuar aprimorando aquilo que a gente tem, até mesmo para evitar que você fique naquela condição de... Como é que eu posso te dizer? Aquela condição de... não é... acomodação. Isso, acho que o ponto é esse. Acomodação. Você não pode ficar acomodado. Então você, mesmo que você consiga chegar a um lugar, continue fazendo a sua parte para que você fique cada vez melhor, ou que você mantenha um bom trabalho. E isso porque porque as coisas mudam constantemente, a gente precisa estar atento às mudanças. Antigamente, quando você fazia um projeto de eletrônica, por exemplo. Um projeto de eletrônica, você pegava, escrevia o projeto, escrevia todos os negócios, fazia cálculo na unha, no dedo, no papel e chegava ao seu resultado. Hoje é tudo computadorizado. Então, aquela pessoa que não fica atento a isso, não verificar que tem novas tecnologias andando, que tem novas coisas surgindo, que há novas maneiras de se chegar a isso. Hoje você consegue trabalhar muito com impressora 3D, você consegue trabalhar com outsourcing, com outras coisas para gerar protótipos, ou seja, tem muita coisa ali. Às vezes a solução ela já existe e você está querendo reinventar a roda. Então tudo isso é parte do processo de aprimoramento. A gente precisa ficar atento a aprimorar. Aprimore-se, aperfeiçoa. Você faça com que a sua escultura, porque você é o artista que esculpe a sua própria vida. E você tem que continuar esculpindo até chegar num ponto próximo à perfeição. E continuar esculpindo para que
as pessoas ainda vejam aquilo que você tem para mostrar como algo novo. Então, gente, sem mais delongas, encerrar aqui esse episódio que já tem quase meia hora. O episódio número 84, este foi o episódio número 84 de Bom Dia Pra Quem? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã, dia 24 de maio. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.